E a gente vai falar agora sobre animais, obesidade em cães e gatos. Quais os riscos? Para responder essa e outras perguntas, está aqui comigo no estúdio Douglas Rocha, ele que é veterinário. Bem-vindo, Douglas. Obrigado. Bom dia, Luciana. Bom dia para o pessoal de casa. Obesidade em animais. É muito comum, Douglas? Hoje em dia é bem comum. Hoje em dia os pets, cães, gatos, eles estão sendo criados igual um filho, dentro de casa. Muitas vezes come na mesa com os donos. Isso daí evolui para a obesidade. Muitas vezes, às vezes, o animal come até mais do que o dono. A comida sobra, vai lá, sobra o resto de comida, dá para o animal. E aí faz ele engordar bastante mesmo. Então, é preciso dosar a quantidade de comida? Tem aqueles alimentos certos? Como é que funciona essa questão? Geralmente tem que dosar. Não pode dar comida humana, principalmente o resto de comida do almoço. É o que mais dá problema de obesidade, o arroz, a carne. A carne nem tanto se não tiver tempero. Se dá um pouquinho de carne não vai ter problema, que é proteína. Agora arroz, feijão, pão de queijo. Pão de queijo eu vejo cachorro comer todo dia. Cuscuz bastante cachorro come e isso vai acarretar obesidade. Tudo que é rico em carboidrato vai fazer ele engordar. E se a gente pensar, uma bolachinha creme crack que a gente come, pra gente, às vezes o nutricionista pede para comer 4. Tem gente que vai lá e dá 2 para um cachorro que é bem pequeno. É um excesso de sódio, às vezes não é nem obesidade, o cachorro está inchado porque tem muito sódio no organismo. A obesidade a gente identifica o quê? Quando olha e vê o animal mais redondinho, mais gordinho, o animal fica mais largo, mais quieto também, porque quando o animal fica muito pesado, ele não vai ficar brincando, correndo, como era para ser naturalmente, ele fica mais parado. Isso daí é um dos sintomas também da obesidade. Quais os riscos da obesidade em cães e gatos? Então, a obesidade ela vai trazer uma série de malefícios. Um deles, o mais comum que a gente vê, relacionado à alimentação errada, é o tártaro. O animal fica com a boca fedendo bastante, aí o tutor chega pra gente e fala que está com mau cheiro na boca, porque está cheio de resto de comida humano que não era apropriado para ele estar comendo, e gruda nos dentes. Tem outros, problema hepático, problema renal, às vezes problema articular. Geralmente, a maioria dos animais que é obeso, eles são animais mais velhos. Aí ele vai ter dificuldade para se locomover, ele não vai brincar como se deve. E aí vai só evoluindo, é praticamente igual ao humano. O humano obeso vai ter esses problemas também. O animal foi identificado com obesidade, como é que é feito esse tratamento nesses bichinhos? É complicado, né? Que eles ficam ali no pé o tempo todo, querendo comer. É difícil. Eu costumo dizer para os donos que é muito difícil emagrecer um cachorro. E principalmente porque o dono tem muita dó. A gente passa a dieta, passa um tratamento correto, aí pensa que não, o dono está dando comida. Às vezes o dono não dá, mas como mora a família toda, o filho dá, a avó dá, é difícil controlar. E mesmo você fazendo tudo certinho, não é fácil o animal emagrecer. Tem que ser bem rigoroso, tem que fazer caminhada, tem que fazer exercício físico. Tem casos que os bichinhos precisam tomar alguma medicação? Algumas vezes a obesidade está relacionada com um problema hormonal. Tem igual o ser humano, tem muita gente que tem problema na tireoide, ou problema em outro órgão que ajuda, dá uma tendência ao animal ficar obeso. Quando é dessa maneira, aí sim tem que fazer medicação. Na maioria das vezes é só a dieta. Hoje em dia a gente tem várias marcas de ração, vários tipos de alimentação para animais, alimentações indicadas para o animal obeso, para o animal que está caquético, para o animal que está com score normal. E o dono tem que se atentar a isso, é dar a alimentação correta. E se o animal se recusar a comer aquela alimentação, como é que é feito isso aí? Isso daí também é problema, porque assim, a gente chega na casa do dono, passa a dieta, o cachorro não vai querer comer. No início não vai, é igual a gente. Eu costumo dizer para os donos do cachorro que eu atendo, se a gente está comendo uma pizza todo dia e o nutricionista passa uma salada, a gente não vai comer a salada. Na maioria das vezes a gente vai passar uma dieta light, uma dieta para cachorro obeso, vai ter uma dificuldade de se alimentar. E aí acaba que o dono fica com dó porque não está comendo, dá o pão de queijo, dá o cuscuz, dá o arroz, dá a carne temperada. Isso daí faz o animal não perder peso. Tem que ter essa atenção, né? Tem que ter essa atenção. E tem que seguir o que a gente pede, que a maioria das vezes não segue. Castração tem a ver com obesidade? Porque geralmente o pessoal fala, vou castrar meu gato, aí daqui a pouco o gato está enorme. Então, até tem, mas não necessariamente se você castrar ele vai ficar obeso. O que acontece? Quando a gente castra o animal, ou a fêmea, ou o macho, ele vai parar de produzir hormônio. O hormônio está relacionado com o ganho de músculo, está relacionado a deixar um animal mais ativo, um animal propenso a correr mais. Quando a gente tira isso,
Aí ele vai parar de produzir hormônio, ele vai ficar mais letárgico, mais parado. E tem que ajudar ele na dieta. Se a gente tira o hormônio do animal e a gente começa a dar alimento rico em carboidrato, ele vai engordar. A relação é essa, não é porque a gente castrou que esse animal vai ficar obeso. Quais as dicas que você traz para os tutores de cães e gatos hoje para evitar chegar na obesidade? Alimentação correta, ração de qualidade. Muitas vezes a gente compra a ração mais barata do mercado. A ração barata não é boa, ela tem muito carboidrato. Se você tiver um animal e você oferecer uma ração barata ou uma mais cara, na maioria das vezes vai querer a mais barata. Aí a gente pensa que é boa. Não é, porque tem muito carboidrato, muito corante, tem mais sabor do que a ração mais cara. Uma coisa importante, até quem dá somente ração, tem gente que deixa a ração o dia todo no pote. Não é bom. A gente enche a vasilha, deixa lá o dia todo, o animal come quando quer, às vezes contamina essa ração com alguma coisa, dá infecção. Você coloca um pouquinho, toda a embalagem de ração tem lá a quantidade indicada para seu animal. Você vê a quantidade, vê o peso dele, coloca a quantidade, pode dividir em 2, 3, 4 vezes refeições no dia. Não precisa extrapolar, lá já é tudo calculado para ele ficar bem nutrido e não ficar obeso também. Queria muito agradecer sua participação, muito obrigada. Obrigado a você.